Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao Palavra de Deus Diária. Sempre uma alegria ter vocês aqui. Vou continuar insistindo para que vocês não esqueçam de dar o like, que vocês façam um comentário e, se possível, compartilhem com mais pessoas essa preciosa palavra. Hoje nós estamos aqui no capítulo 2 de Gênesis e esse capítulo vai narrar muitas coisas interessantes para nós sobre o nascimento daquele que seria o libertador do povo de Israel. Diz assim, o nascimento de Moisés. Veja bem, Moisés era um varão da casa de Levi. Casou-se também com uma filha de Levi. Portanto, Moisés é da tribo de Levi, certo? Naquele tempo, o que estava acontecendo é que o faraó havia dado uma ordem, primeiro para as parteiras que matassem as crianças quando elas nascessem, já no ventre. Viu que era menino, mata. Mas as parteiras temeram a Deus, as nossas heróicas parteiras, e que nós falamos no capítulo anterior, e elas não fizeram isso, e deram como desculpa que as hebreias tinham os filhos antes delas chegarem, elas mesmas faziam o parto delas. Era uma desculpa, claro, mas serviu para salvar muitas crianças hebreias. Como não deu certo, o faraó deu outra ordem. Agora vocês vão lançar no rio toda criança que for macho dos hebreus, vocês vão jogar no rio. Eu imagino quantas crianças devem ter sido mortas nesse tempo. Por quê? O diabo estava atrás, como eu já falei, da semente. Ele sabia que daquele povo nasceria o Salvador, que ia pisar na cabeça dele, conforme o Senhor disse lá no capítulo 2 de Gênesis. Então ele estava tentando matar a semente. Falamos sobre isso ontem no capítulo 1. Acontece então que a mulher concebeu, essa da casa de Levi, teve um filho que era muito bonito e ela conseguiu escondê-lo por 3 meses. Mas depois de 3 meses não havia mais como esconder essa criança. Então o que ela fez? Tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pés e pôs nela o menino e pôs nos juncos, à borda do rio. Sabe aquela história que a pessoa fala que jogou no rio, então aparece aquele bercinho correndo no rio? Não é isso. Colocou nos juncos que cresciam na borda do rio. Muito bem. Aí a irmã da mãe da criança, ela ficou de longe para ver o que ia acontecer com a criança. E acontece que a filha do faraó desceu até o rio para tomar banho com as suas donzelas. E ela viu essa arca e falou para elas, vá lá ver o que é. E abrindo, elas viram que era aquele menino lindo que chorava. E ela então se moveu de compaixão e disse, esse menino é dos hebreus. E ela decidiu tomá-lo, não matá-lo, mas cuidar dele. Mas cuidar daquele jeito, né? Ela disse assim, leva esse menino e pede para uma hebreia cuidar dele. E adivinha quem foi a hebreia que se candidatou a cuidar do menino? A mãe. O Senhor é poderoso. O Senhor é maravilhoso. A própria mãe ficou encarregada de ser a ama do menino. Ou seja, não foi morto, livrou da morte e ainda foi criado nos palácios. Nos palácios. Agora, você imagina que esse menino ele foi criado, mas com a mesma função, ou o mesmo conhecimento, ou a mesma sabedoria e a mesma cultura dos hebreus, porque ele foi criado por uma babá hebreia que era sua própria mãe. Vocês entendem? Então aquele menino, embora o Senhor tenha preparado aquele palácio, você acha que é a filha do faraó que cuidava dele? Olhava o menino de vez em quando, mas quem cuidava, quem educava, quem via aquele menino crescer e ia dando princípios dessa palavra para ele, era a mãe dele, que era a babá, que na verdade era a mãe. Olha que história maluca. E aí ele cresceu amando aos judeus. Eu fico pensando que funciona mais ou menos assim. Nós também estamos nesse mundo, estamos sendo criados nesse mundo, mas a nossa mentalidade, a nossa família não é desse mundo. Nós somos do reino.
lá do Senhor. Não é coisa linda? Embora o Senhor tenha preparado uma casa para nós, uma família, que é a terra, tudo, mas nós não somos desse mundo, estamos nele. Assim como Moisés, ele estava ali na casa do faraó, sendo cuidado, recebendo toda a glória, toda aquela pompa, o que tinha de melhor na época Deus preparou para Moisés. Mas o pensamento, a formação, o coração era igual ao dos hebreus. Então ele era assim apaixonado pelos hebreus. E acontece que um dia o Moisés já era grande e ele saiu aos seus irmãos, ou seja, ele foi até o povo dele, que era o povo hebreu, e ele viu um varão egípcio que estava batendo num hebreu. E sabe o que ele fez? Ele feriu aquele egípcio, ou seja, ele o matou e ainda enterrou ele na areia. E tornou a sair, achou que ninguém viu, foi embora. E depois de 2 dias, no dia seguinte, aliás, ele encontrou 2 varões hebreus que estavam brigando. E ele disse àquele que ele achava que era injusto, que estava ferindo indevidamente o próximo, falou: como é que você faz isso para o seu irmão? Ele interferiu a favor do outro. Aí ele disse assim: quem que você pensa que você é? Você está achando que você é maioral, que você é juiz? Quem te colocou como juiz sobre nós? Por quê? Você está pensando em me matar como você fez com o egípcio ontem? Aí ele pensou, ele ficou com medo, ele falou: esse negócio foi descoberto, me descobriram. Ou seja, ia cair na boca do faraó, e o faraó ia o quê? Ia matá-lo. Ouvindo, pois, isso, o faraó, com certeza ele ficou sabendo, ele queria realmente matar Moisés. Mas Moisés, fugiu da face do faraó e foi habitar na terra de Midian. E ali ele ficou sentado junto ao poço. E junto desse poço, uma sacerdote de Midian, que tinha 7 filhas, vinham ali tirar água. Elas enchiam as suas bacias, as suas pias, para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e mandaram elas embora. Moisés, porém, ele tinha um senso de justiça muito grande. Ele se levantou e defendeu aquelas mulheres e deu água para o rebanho delas. Elas então vieram até o seu pai, Reuel, e ele falou: por que vocês vieram embora tão depressa? Elas disseram: porque um homem egípcio nos livrou, nos salvou da mão dos pastores e também tirou água em abundância para dar ao nosso rebanho. E ele disse às suas filhas: e cadê esse homem? Onde é que ele está? Por que vocês deixaram ele ir? Chamem-no para que ele coma pão conosco. E assim Moisés acabou sendo acolhido naquele lugar por Reuel, e ele ainda deu uma filha para ele se casar, chamada Zípora. Moisés se casou e teve um filho, chamou o seu filho de Gerson. Por quê? Ele disse: peregrino eu fui em terra estranha. E Gerson quer dizer peregrino. Daí aconteceu, depois de muitos anos, que o rei do Egito, aquele que estava perseguindo Moisés, ele morreu. E os filhos de Israel estavam sendo muito oprimidos. E eles começaram a suspirar, começaram a clamar por causa daquela servidão, clamar ao Senhor. E diz que o Senhor ouviu o seu gemido. Eu quero parar aqui. O Senhor já ouviu o seu gemido. E Ele já mandou um libertador para você. É só você tomar posse do libertador de Jesus. Eu falei que eu vou falar de Jesus em todos os capítulos, né? Eu acho que eu não perdi nenhum ainda. E mostro como Jesus é sempre está representado em todos os heróis da Bíblia, até chegar nele, que é o maior. E ele, então, é o nosso libertador. Então, se você clamar por libertação, se você está cansado, oprimido da sua servidão, da servidão do pecado que tão de perto nos rodeia, clame ao Senhor e Ele vai te mostrar o libertador. E Ele, então, separou Moisés, porque Deus se lembrou do seu concerto com Abraão. Deus não esquece o concerto que Ele tem conosco. E esse concerto agora foi firmado com uma aliança de sangue, sangue precioso, sangue derramado na cruz, sangue do Cordeiro de Deus, sangue de Jesus. Aleluia!
e com Isaac e com Jacó. Claro, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Deus atentou para os filhos de Israel. Preste atenção, repita comigo. Eu sempre falo para você colocar o seu nome. E Deus atentou para mim, porque nós somos filhos do Israel espiritual. Eu sempre falo que tem o Israel físico, que é o povo lá judeu de Israel, e tem um Israel espiritual, que somos nós, que fomos adotados pelo Senhor por meio de Cristo Jesus. E conheceu-os Deus. Quando o Senhor atenta para você, Ele vai te conhecer. E você vai conhecê-lo também. Essa história, eu estava pensando, quanto tempo demorou essa história aqui, que o Moisés contou rapidamente, em um capítulo de 5, 10 minutinhos. 80 anos. Esse capítulo aqui, do nascimento de Moisés, até ele voltar para o Egito para libertar seu povo, passaram-se 80 anos. E ele contou só os eventos mais importantes que aconteceram nesse período. E veja bem, 80 anos narrados em 5 minutos. A gente lê a Bíblia e a gente tem que ficar atento ao tempo, à cronologia, porque a Bíblia é muito longa. A Bíblia tem muitas histórias. Então, em 80 anos aqui eu contei para você em 10 minutos. Um abraço em Cristo Jesus e amanhã nós vamos ver o que Deus vai falar com Moisés para que ele seja o libertador daquele povo. Um abraço e até amanhã, e não esquece de deixar o seu like. O milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor sabe.